Nosso contato agora é com o meia Maurício, que completou 150 jogos pelo Internacional. Maurício, primeiro, te agradecer por atender a Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes. Teu sentimento depois desses 150 jogos, deu uma emoção diferente? Ah, deu sim. Eu fiquei sabendo no dia anterior, eu não sabia que estava prestes a completar 150 jogos. Fiquei sabendo no dia anterior e também entrei com a minha afilhada. Eu acho que foi um mix de emoções, assim, a felicidade muito grande. Me senti muito honrado, ainda me sinto honrado, né, por estar aqui vestindo essa camisa. E é uma emoção sem explicação, assim. E a tua afilhada, Manu, né? Ela entra com frequência contigo, né, no Beira-Rio. Como é que é esse sentimento dela com relação ao Inter? É uma coisa que vocês compartilham em família, assim, essa torcida? Ah, sim, eles moram em São Paulo. Sempre quando eles vêm pra cá, a gente tenta encaixar num jogo que eles possam vir assistir o jogo no Beira-Rio. E também, se tudo der certo de eu ser o titular, eu conseguir entrar em campo com ela. Já é a segunda vez que eu consigo isso. É um sentimento único, assim, porque você vê alguém da tua família entrando, alguém que é do seu sangue ali entrando, e ela tem apenas 4 anos de idade, e ela tem uma maturidade incrível, ela começa a conversar com você, ela te deixa mais tranquilo, porque às vezes da primeira e da segunda vez agora eu tava um pouco nervoso por estar entrando com ela, porque a gente tem essa emoção, esse aperto no coração, e ela conversando com você, ela acaba te deixando mais tranquilo, e ela é perfeita. E eu acho que toda a minha família tem uma torcida muito grande por mim, pelo Inter. Ela tem a roupinha dela, ela já tá pedindo outra roupinha com mais atualizada agora, né? Então ela sempre quando tem jogo também, ela tá em São Paulo, ela tá com a camiseta do Inter, com o calção do Inter, então ela tá sempre na torcida. Pô, que coisa boa. E a gente sempre tem essa dúvida, né? Quem não é do futebol, não tá ali entrando junto, enfim, não é jogador, tem essa dúvida do quanto que a família estar junto ajuda de fato, né? Porque às vezes pode ficar um pouco mais emotivo e acabar atrapalhando. Mas no teu caso é algo que faz a diferença positivamente, né? Com certeza, graças a Deus eu tenho uma família que é muito presente, que se faz presente para mim em todos os momentos, assim, não só comigo, mas a gente se faz presente um para o outro. E eu acho que isso que a gente consegue lidar com a vida melhor, não só dentro de campo, como meus irmãos, como meus pais, meu avô. Então a gente consegue ajudar cada um que estiver passando por uma necessidade ou precisando de apoio. A gente é muito unido, e acho que isso faz total diferença na nossa vida. E Maurício, tu chegou no Inter em 2020, né? O final de 2020. E tu chegou com 19 anos. Hoje tu tá com 22. O que que mudou do Maurício lá com 19 anos pro Maurício atual? Ah, bastante coisa. Acho que eu criei uma maturidade muito grande. Já me tornei um atleta. Eu acho que antes eu não tinha essa mentalidade ainda, por normal da idade. Eu acredito nisso. Já me tornei muito mais profissional. Claro que todos os funcionários do clube, pessoal que gira em torno aqui, não só os atletas e comissão, né? Todo o staff do clube é perfeito. Eles sempre me apoiaram em todas as situações. Eu acho que isso me fez sentir importante e sentir acolhido. Eu acho que isso não tem comparação. Foi uma coisa muito boa. Desde quando eu cheguei, eu me senti muito bem adaptado. E hoje me torno um cara muito mais experiente, um jogador mais experiente. Claro que já estou com muito mais jogos. Antes eu vinha do Cruzeiro, que vinha numa situação difícil do clube. Tive alguns jogos lá também, acho que, se não me engano, não sei se foram 40 ou 50 jogos. Então agora para 150 já tem um pouco mais de casca, né, que a gente fala, de experiência. Então acho que isso é extremamente importante para o meu crescimento, e eu tenho só 22 anos, mas eu tenho muito a crescer também. Tenho uma mentalidade boa. Acho que mentalidade no futebol hoje é muito importante, porque a gente joga sábado e quarta, domingo e terça, a gente joga, cada semana tem 2, 3 jogos. Então a gente tem que ter um mental muito forte também, uma recuperação muito boa. Eu tenho profissionais excelentes do meu lado.
Então eu acho que isso gira tudo em torno disso. E me chama a atenção que eu lembro do teu começo do Internacional e um aspecto que na minha avaliação agregou bastante, eu já vi colegas falando sobre isso também, é o quanto tu melhorou o teu jogo sem a bola, né? O quanto tu conseguiu melhorar a tua competitividade, ajudando muito a defender e tudo mais. O quanto que isso é importante pra ti? Foi importante? Foi uma chavinha que virou no teu estilo de jogo? Ah, com certeza. Eu sei das minhas qualidades, e eu desde o começo eu sempre consegui mostrar minhas qualidades não só para o clube, sim para o torcedor e para mim mesmo. Mas eu precisava melhorar esses aspectos que não eram deficiências, mas eram coisas a ser melhoradas. E eu via nisso e eu tinha consciência sobre isso e pessoas também vieram do meu entorno assim vieram comentar também que eu precisava melhorar em alguns aspectos e aí quando vai essa troca de chave, quando o atleta começa a ficar um pouco mais experiente, começa a se amadurecer um pouquinho mais, que ele tem mais a cabeça no lugar, foi aí que eu percebi que precisava mudar algumas coisas, que eu continuava sendo um jogador de qualidade técnica muito boa, mas que eu precisava ajudar no coletivo. E quando eu comecei a melhorar essa questão de marcação, questão de pressão na bola, de posicionamento, eu acho que eu melhorei muito. Fico feliz também por você ter essa mesma opinião. E é claro, é com o tempo, né? Às vezes o jogador às vezes está precisando um pouquinho de ritmo, ele está vindo sem ritmo, então custa um pouquinho para poder pegar e graças a Deus eu também consegui fazer isso muito rápido e consegui embalar também uma sequência de jogos do ano passado, esse ano muito boa. E um aspecto que tu mencionou aí do teu jogo que faz muita diferença com o Kudê é a pressão, né? Não sei se o quanto tu escuta essa palavra durante a semana, cada treinamento, enfim, deve ser algo que tu escuta com frequência. O quanto que foi importante você já ter desenvolvido essa pressão depois de perder a bola para poder jogar com ele com mais frequência? Foi uma troca que vocês tiveram quando ele chegou também sobre isso? Olha, bastante. Falar pra você que ele é, comigo, assim, ele é muito repetitivo nesse aspecto. Eu agradeço muito a ele por isso também, né? Porque a gente sabe que o treinador, quando reclama bastante com você, ou não reclamar, mas te mostrar o caminho é que ele quer pro seu bem. Então, ele sempre vem falando comigo. Teve alguns jogos também que, acho que se eu não me engano, contra o São Paulo, foi o primeiro o top um assim de roubada de bola, de pressões assim e tal. E ele ficou muito feliz, ele me chamou depois no canto e falou que era isso que ele queria que eu fizesse mais, que é o que falta para mim. Então eu gosto muito também disso quando ele vem me cobrar essas coisas, quando ele vem me dar esse estoque, porque às vezes a gente, como não é a característica, a gente acaba deixando passar, mas ele tá sempre insistente nessa, não só comigo, mas com todo mundo em questão de pressão, porque o nosso jogo precisa da pressão, precisa estar todo mundo encaixado, né? Para poder fazer a pressão bem feita e ter mais chance de fazer o gol. Então eu acho que é muito importante ele nesse aspecto comigo, que ele é um cara que cobra bastante, que quer sempre o bem de todo mundo. E é engraçado porque quando a gente pergunta pro Kudê nas entrevistas coletivas, né, após as vitórias ou os bons desempenhos do Inter, o quanto que é mérito teu, Kudê, esse desempenho e tal, e ele fala, não, mérito dos jogadores. Para os jogadores, o quanto que o bom momento do Inter, do ponto de vista de desempenho, a gente sabe que a situação na tabela ela tem tudo para mudar com o desempenho que vocês vêm apresentando. O quanto que esse desempenho do Inter não ser um time qualquer, como você citou, de ter chegado numa semifinal de Libertadores da América, o quanto que tem mérito do Cudê nisso e quais são esses principais méritos? Olha, acho que todos nós temos méritos. O que ele fala do mérito ser nosso quando ganha, eu acho que é o mérito de todo mundo quando ganha, quando perde, a gente também tem que perder junto. A gente é um grupo unido. Se a gente fosse campeão, ia ganhar todo mundo. A gente foi eliminado numa eliminação muito triste, que a gente sabia que estava na nossa mão, perdemos todo mundo. Então, é basicamente isso. A gente sabe que é todo mundo. Nós somos unidos, a gente tem essa noção. E é o que você falou desculpa, da questão do mérito dele. Sim, eu acho que ele é um treinador que dispensa comentários. Ele é meio doido assim, mas é um doido do bem. É um cara que nos cobra bastante a todo momento para não abaixar a guarda, para continuar tentando. Se errou, continua. Se acertou,
tem que manter. Então é um cara que quer sempre, nunca nos deixa aliviado, sabe? Ganhou, comemora no dia seguinte tem que trabalhar porque a gente tem um jogo importante. Então é um cara que é o líder nosso, né? Que é o nosso treinador e a gente tá tudo muito unido. E é por isso que quando tu falou na última zona mista após a goleada histórica para cima do Santos sobre a continuidade do Cudê para 2024, tem muito ligado a isso, assim, né? Pensar um 2024 com o Cudê no Inter é algo que te traz mais tranquilidade? Olha, com certeza, porque sempre quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito e ter a continuidade dele é muito importante por questões de filosofia de trabalho, da gente ter a mesma mentalidade, já estar habituado a fazer as mesmas coisas, entrosamento de equipe, entrosamento de ideias. Eu acho que tudo isso conspira a favor de um bom desempenho. Então, é claro que passa não só pela permanência dele, mas também como de todos nós jogadores, que nós sabemos que temos muita qualidade, temos muito a melhorar também, mas passa na permanência de todos. Sobre permanência, tu é um jogador jovem que atrai olhares de clubes da Europa, já teve sondagens de clubes europeus. Como é que você pensa teu 2024? Você se vê ainda no Inter ou realmente você acha que pode acabar deixando o clube no final da temporada? Como é que você olha para o teu futuro, pensando que você ainda é muito jovem, que é uma realidade de muitos jogadores brasileiros jovens, né? Tem qualidade que desperta esse interesse que é natural. Mas como é que você pensa o teu próximo ano? Olha, eu ainda penso em terminar o ano, o meu foco é total aqui no Inter, ainda tem mais 10 batalhas pela frente, então eu penso em ajudar ao máximo a equipe coletivamente, também a fazer bons números. 2024 fica nas mãos do presidente e dos meus empresários. Eles sabem o que eu penso, eles sabem o que eu quero ter a cabeça focada só aqui no Inter, então se vier proposta eu acho que eles vão lidar da melhor maneira possível, eu sempre quero estar focado em jogar, em poder ajudar, em poder performar e é isso que eu penso. E sobre a situação ali do jogo contra o Fluminense, né? Eu te pergunto, eu sei que é ruim tocar nesse assunto, até porque foi uma coisa dolorosa para vocês, jogadores, pro Cudê, enfim, para toda a torcida colorada. Mas é porque às vezes a gente não tem muita oportunidade de perguntar para os jogadores sobre isso, né? E a gente sabe que às vezes as avaliações elas extrapolam o que vocês pensam, né? Às vezes as pessoas têm avaliações e não é exatamente o que vocês pensam. Como é que foi para vocês aquele dia, para ti especificamente? E como é que você tá levando isso depois? Porque o Inter é consenso que jogou muito bem e muita gente fala sobre a injustiça de não ter passado para a final. Como que você, jogador, lidou com isso depois? Como que você, Maurício, jovem, lidou com isso depois? Olha, foi muito doloroso, foi a pior derrota da minha vida, foi muito difícil aceitar, muito difícil digerir aquela noite. Foi uma noite que estava até então perfeita pela festa que a torcida fez, pelo nosso primeiro tempo, pela primeira parte do segundo tempo também, que a gente estava ali suportando muito bem. E depois acabou que teve os gols deles. É difícil falar de questão de justiça, porque a gente sabe que o futebol não é justo. O melhor não vence. Às vezes tem jogos que um time massacra o outro e acaba perdendo. A gente sabe que futebol é assim, com 10 chances você não fizer, eles com uma fizerem, você está eliminado, você perdeu. Então foi uma noite muito difícil. Só sentei ali no banco na hora que acabou, comecei a chorar porque foi uma dor que é difícil você explicar. O torcedor sabe como é, eles também tiveram a mesma dor. Você só quer poder chegar em casa, poder ficar com sua família e ter um tempo seu, sabe, para poder pensar. Foi uma noite muito difícil, não consegui dormir. Aposto que também muitas pessoas também não conseguiram, porque é difícil. A gente sabe que estava muito perto, que a gente tinha grandes chances de chegar à final e de ser campeão. Mas o futebol é assim, ele nos dá a oportunidade no dia seguinte. Então a gente teve a oportunidade no final de semana seguinte contra o Grêmio e ganhamos. Então a gente sabe que se a gente classificar para a Libertadores o ano que vem, a gente também pode muito bem sair campeão. Então isso que o futebol nos dá, oportunidade todos os dias. Então a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Foi um dia de luto, no dia seguinte aqui foi um dia de luto, mas depois a gente já tinha que estar pensando no Grêmio, depois a gente já tem que
Então é assim, a derrota é aí que entra a resiliência, né? Da gente não importa quantas vezes cair, sim levantar após cair. Então a gente tem que ser resiliente sempre. Foi isso que a gente tentou fazer e conseguiu e é assim que eu lido na minha mente. E agora tem uma oportunidade boa de recuperação após uma goleada histórica maior do Campeonato Brasileiro contra o Santos e se recuperar contra o Vasco. Quais os principais cuidados com a equipe vascaína que, mesmo com uma posição meio cruel na tabela de classificação, está numa recuperação legal no Campeonato Brasileiro? O que vocês mais têm que cuidar? O que você mais tem que cuidar para esse confronto contra a equipe carioca na quinta-feira? Olha, eu acho que o Vasco vem numa crescente de jogo em casa. A gente sabe a força da torcida deles em casa, que eles fazem bastante barulho, que eles fazem bastante festa, que é um. E a gente sabe que quando uma equipe tem isso no jogo em casa, os primeiros 10, 15 minutos são cruciais, né? Para você poder aguentar essa pressão, essa atmosfera, para poder sim aí comandar o jogo. A gente sabe que quando um time joga assim em casa, eles querem começar lá em cima, então a gente tem que tá bem ligado a isso, também mostrar nossas armas. A gente sabe que é uma equipe forte, mas a gente também é forte e a gente está lá para conquistar os 3 pontos e dar uma tranquilidade a mais na tabela. Para a gente finalizar, Maurício, eu quero te perguntar sobre seleção brasileira, porque tu teve uma convocação recente, né, para a seleção pré-olímpica. Teve o amistoso contra o Marrocos, seriam dois, mas acabou sendo só um. Como é que foi a tua experiência com a seleção do técnico Ramon Menezes? Como é que foi receber essa convocação? Você que já tinha um histórico de convocação para seleções de base, né? Mas como é que foi essa última em especial? Olha, foi muito bom para mim. Apesar de ter tido terremoto, eu acho que a gente conseguiu ter boas ideias ali. Era um começo de um ciclo, né? Porque foi a primeira convocação pré-olímpica visada para as Olimpíadas, que tem o pré-olímpico ainda em janeiro. É um sonho estar representando o Brasil. Para mim, sempre foi. Desde quando eu comecei a representar, é uma emoção muito grande. Então, eu acho que é um começo de um ciclo. A gente jogou contra uma equipe também muito qualificada, contra uma seleção muito qualificada. Fiquei muito grato de ter ido para a convocação e espero poder ir mais vezes. É o meu sonho jogar uma Olimpíadas, um pré-olímpico. Então, eu sigo trabalhando firme aqui no Inter para poder chamar a atenção da comissão técnica do Ramon para que eu possa ir outras vezes. E sim, temos que continuar aqui, né? Continuar aqui, pode pintar alguma coisa. Para finalizar mesmo, Maurício, tua expectativa com relação à convocação para a seleção brasileira principal do técnico Fernando Diniz, porque querendo ou não, o técnico brasileiro, ele já chamou o Veiga, já chamou o André do Fluminense, já chamou também o Gerson do Flamengo, e você tem números muito bons, né? Como você disse, já foi destaque em várias partidas, tem aí média de 1, 2 passes decisivos por jogo, que é bem significativo para tua posição. Como é que você alimenta também esse sonho com a seleção brasileira principal? Como é que fica esse sentimento para ti? Olha, a gente sempre fica com sentimento, né? É claro que eu tenho que seguir fazendo meu trabalho aqui e eu seguindo do jeito que eu tô, eu posso chamar a atenção, então é isso que eu tenho que fazer. É claro que tem muito jogador, a concorrência é muito alta. Você vê nosso time também poderia ter mais convocados, mas a gente tem que fazer o nosso papel aqui, deixar esse trabalho difícil para os treinadores, tanto para o Ramon quanto para o Fernando Diniz. Então, a gente seguir fazendo o trabalho bem feito aqui. Graças a Deus também estou muito feliz aqui. Estou conseguindo desempenhar também, isso que é o principal. Ter a cabeça focada aqui no Inter para depois também poder ter um sonho de vestir a seleção brasileira principal. Perfeito. Muito obrigada, Maurício Meia do Internacional falou aqui com a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes.